Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Uma faxineira obcecada com seu chefe, um milionário devastado. E uma noite onde ela o obrigou a deitar ao seu lado e ele, em choque, congelou na cama. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O elevador de serviço subia em silêncio pelos 40 andares do edifício Mirante, cortando a madrugada paulistana como uma lâmina através de veludo negro. Ariadne segurava o cabo da vassoura com força desnecessária, os nós dos dedos esbranquiçados contra a pele morena. 3 da manhã. O horário em que os ricos dormiam pesado e ela podia existir sem ser vista. 28 anos de idade, mas as mãos pareciam ter vivido o dobro. Calos de quem conhecia a textura áspera da esponja de aço, de quem sabia exatamente quantas gotas de desinfetante eram necessárias para que o mármore italiano brilhasse como espelho. Ela era boa no que fazia. Invisível, mas boa. A porta do elevador se abriu no térreo com um sussurro metálico. O saguão se estendia diante dela como uma catedral moderna, todo em tons de branco e dourado, com lustres que custavam mais do que ela ganharia em 5 anos. Ariadne caminhou pelos corredores conhecidos, os passos abafados pelo tapete persa que cobria o chão. Conhecia cada centímetro daquele lugar, cada mancha que aparecia misteriosamente no mármore, cada impressão digital que se formava nos espelhos, cada folha que caía dos arranjos de flores importadas. Mas era nos espelhos que sua alma doía mais. Dezenas deles, estrategicamente posicionados para ampliar a sensação de grandeza do ambiente. E em todos eles, Ariadne via apenas reflexos vazios, como se ela fosse transparente, como se sua presença ali fosse tão temporária que nem a própria luz se dava ao trabalho de refletir sua imagem de volta. Começou a limpeza pela recepção, movimentos mecânicos quase meditativos. Borrifar, esfregar, secar, borrifar, esfregar, secar. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para cima, muito acima, até o 40º andar. A cobertura. O apartamento que nunca precisava de limpeza, porque seu morador parecia não viver de verdade. Dorian Cavalcanti. Ela sabia o nome porque havia ouvido as fofocas sussurradas entre os porteiros. O jovem herdeiro dos laboratórios Cavalcanti, uma das maiores empresas farmacêuticas do país. 32 anos, viúvo há 1 ano, recluso desde então. Os funcionários do prédio o chamavam de o fantasma do último andar, porque ele raramente era visto, apenas ouvido. Ariadne terminou a recepção e seguiu para os corredores do 1º andar. Aqui moravam executivos de multinacionais, donos de construtoras, herdeiros de fortunas antigas. Gente que nascia com a vida resolvida e morria, sem nunca ter precisado se preocupar com o preço do quilômetro da farinha de trigo. Ela limpava seus espelhos, suas maçanetas douradas, seus pisos de mármore importado, e se perguntava como seria acordar todas as manhãs sem o peso do mundo nos ombros. Mas era em Dorian que ela pensava mais. Talvez porque ele fosse o único morador que ela nunca havia visto pessoalmente. Apenas os vestígios de sua presença. Um copo meio cheio deixado sobre a bancada da cozinha. Roupas empilhadas sobre a poltrona do quarto. Sempre as mesmas roupas. Calças sociais escuras, camisas brancas impecáveis. Como se ele fosse um homem preso em um dia que se repetia infinitamente. Subiu para o 2º andar. Aqui os apartamentos eram ainda maiores, os espelhos ainda mais elaborados. Ariadne trabalhou em silêncio, perdida em seus pensamentos. Havia algo sobre a ausência de Dorian que a intrigava mais do que a presença de qualquer outra pessoa. Era como se ele fosse uma pergunta sem resposta, um quebra-cabeças com peças faltando. Ela havia começado a reparar nos detalhes de sua rotina há cerca de 3 meses. No início, foi apenas curiosidade profissional. A cobertura era seu último ponto de limpeza da noite, e ela notou que certas coisas nunca mudavam de lugar. A cama nunca estava desfeita. Os travesseiros permaneciam impecavelmente arrumados, como se ele dormisse em pé,
como se o sono fosse um luxo que não podia se permitir. Terceiro andar. Quarto andar. Quinto. Ariadne subia pelos andares como quem sobe degraus em direção ao céu. E a cada andar, sua mente construía mais detalhes sobre o homem do 40º andar. Ela imaginava como seria sua voz. Grave, provavelmente. Com o sotaque neutro de quem estudou em colégios caros e universidades no exterior. Imaginava suas mãos. Longas, cuidadas, mas com a atenção de quem carrega responsabilidades pesadas. Foi no 10º andar que ela encontrou a primeira pista, real sobre Dorian Cavalcanti, uma revista de negócios esquecida na mesa de centro do hall social. Na capa, uma foto dele. Ariadne parou de trabalhar e se aproximou, o coração acelerando sem razão aparente. Ele era mais novo do que havia imaginado, e mais bonito, cabelos escuros penteados para trás, olhos verdes que pareciam guardar segredos, um sorriso contido que não chegava até os olhos. Usava um terno negro impecável e segurava uma taça de champanhe. A legenda dizia: Dorian Cavalcanti assume presidência dos laboratórios Cavalcanti após tragédia familiar. Ariadne leu a matéria inteira ali mesmo, de pé no corredor. Descobriu que ele havia perdido a esposa em um acidente de carro 1 ano antes, que desde então havia se tornado um recluso, aparecendo apenas em reuniões de diretoria essenciais, que os funcionários da empresa estavam preocupados com seu estado mental, que ele havia mudado completamente após a morte de Helena Cavalcanti. Helena. A esposa morta tinha nome e rosto porque havia uma foto do casal na matéria. Uma mulher, loira delicada, com sorriso doce e olhos bondosos. O tipo de mulher que parecia ter nascido para ser feliz. O oposto de Ariadne em todos os sentidos. Ela guardou a revista de volta no lugar exato onde a havia encontrado e continuou a limpeza, mas agora sua mente estava revolucionada. Dorian não era apenas um recluso rico. Era um homem destroçado pelo luto, um viúvo jovem demais, alguém que havia perdido a capacidade de viver após perder quem amava. 15º andar. 20º. 25º. A cada andar que subia, Ariadne sentia como se estivesse se aproximando de algo importante. Não sabia bem o que, mas havia uma energia diferente no ar, como antes de uma tempestade. Foi no 30º andar que ela viu a primeira anomalia na rotina do prédio. Uma das janelas da cobertura estava acesa. Normalmente, o apartamento de Dorian permanecia às escuras durante toda a madrugada. Ariadne parou no meio do corredor e olhou para cima através da janela do hall, tentando ver algum movimento 40 andares acima. Não viu nada, mas a luz continuava acesa. Ele estava acordado. Pela primeira vez em 3 meses de observação silenciosa, Dorian Cavalcanti estava visivelmente acordado às 4 da manhã. Ariadne terminou a limpeza do 30º andar mais rapidamente do que o usual. Sua ansiedade crescia conforme se aproximava da cobertura. Não sabia por quê, mas sentia que algo estava diferente naquela noite, como se o universo estivesse se reorganizando de alguma forma sutil. 35º andar, 37º, 39º. O elevador de serviço subia, mas parecia levar uma eternidade. Ariadne olhou para seu reflexo na porta metálica do elevador. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, pele cansada, olhos escuros que guardavam mais sonhos do que deveriam. Ela não era bonita no sentido convencional. Não tinha a delicadeza de Helena Cavalcanti, nem a elegância das outras mulheres que frequentavam aquele prédio. Era apenas Ariadne, a faxineira invisível que limpava os espelhos dos outros, mas nunca se via neles. 40º andar. A porta do elevador se abriu diretamente no hall privativo da cobertura. Ariadne saiu com cuidado, como sempre fazia. O apartamento de Dorian ocupava todo o andar, com janelas do chão ao teto, que davam uma vista privilegiada de São Paulo. Normalmente, ela entrava pelo código que havia decorado observando os porteiros digitarem, limpava rapidamente e saía sem deixar rastros. Mas naquela noite, a porta estava entreaberta. Ariadne parou na entrada, o coração disparando. Nunca havia encontrado a porta aberta, sempre trancada,
sempre protegida pelo sistema de segurança eletrônico. Ela ficou parada por alguns minutos escutando. Silêncio. Mas um silêncio diferente, carregado de presença. Empurrou a porta devagar e entrou. O apartamento era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Pé direito altíssimo, decoração minimalista em tons de cinza e branco, móveis de design que pareciam obras de arte. E dominando tudo, as janelas imensas que mostravam São Paulo, espalhada lá embaixo, como um tapete de luzes. Ariadne caminhou pela sala em direção à cozinha, seus passos abafados pelo tapete. Tudo estava impecável, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Um cheiro sutil de café e papel, como se alguém tivesse passado a noite lendo. Foi quando ela ouviu. Um ruído baixo, quase imperceptível, vindo do escritório. Ariadne parou, todos os músculos tensos. Deveria sair. Deveria voltar para o elevador e fingir que nunca havia entrado. Mas havia algo naquele som que a atraía como um ímã. Caminhou em direção ao escritório. Cada passo uma decisão consciente de cruzar uma linha que não deveria ser cruzada. A porta estava entreaberta. Uma faixa de luz amarela vazando para o corredor. Ariadne se aproximou e olhou através da fresta. Dorian Cavalcanti estava sentado atrás de uma mesa enorme, a cabeça entre as mãos. Havia papéis espalhados ao redor, dele alguns cadernos abertos, uma xícara de café meio vazia. Ele parecia menor do que na foto da revista, mais humano. Os cabelos estavam despenteados, a camisa amassada, como se ele tivesse passado a noite inteira ali. Ariadne o observou em silêncio, hipnotizada. Este era o homem que ocupava seus pensamentos há 3 meses. O fantasma do 40º andar. E ele estava ali, real, vulnerável, completamente alheio à presença dela. Dorian levantou a cabeça e pegou uma das canetas sobre a mesa. Começou a escrever, ou desenhar. Ariadne não conseguia ver direito. Mas havia algo frenético em seus movimentos, como se ele estivesse tentando capturar algo que escapava constantemente. Foi então que ele parou de escrever e olhou diretamente para a porta. Ariadne congelou. Por um momento pensou que ele a havia visto. Mas Dorian apenas ficou olhando para a porta entreaberta, como se estivesse esperando alguma coisa. Ou alguém. "Eu sei que você está aí", ele disse, a voz baixa, mas clara. Ariadne sentiu o sangue gelar nas veias, ele sabia. Impossível, mas ele sabia. "Você pode entrar", continuou Dorian, sem se levantar da cadeira. "Estou acordado há 3 meses, esperando você ter coragem." As palavras atingiram Ariadne como um soco no estômago. 3 meses. Exatamente o tempo que ela havia começado a observá-lo. Isso não podia ser coincidência. Ela empurrou a porta devagar e entrou no escritório. Dorian a olhou sem surpresa, como se já soubesse exatamente como ela seria. Seus olhos verdes percorreram o rosto dela, desceram pela figura simples, subiram novamente até encontrar seus olhos. "Ariadne Silva Santos", ele disse, e o nome dela soou diferente em sua voz. 28 anos, faxineira noturna há 2 anos. Mora na Vila Madalena com a mãe, solteira, sem filhos. A respiração de Ariadne ficou presa na garganta. Como ele sabia seu nome completo? Como sabia onde ela morava? Como você? "Eu também observo." Dorian a interrompeu, se levantando da cadeira. Ele era alto, mais alto do que parecia nas fotos. E havia uma intensidade em seus olhos que a fazia se sentir completamente exposta. "Você acha que é invisível, mas não é. Pelo menos não para mim." Ariadne deu um passo para trás, o instinto de fuga gritando em sua mente, mas seus pés pareciam grudados no chão. "Há 3 meses você mudou sua rotina", Dorian continuou, caminhando lentamente em direção a ela. "Começou a demorar mais tempo no meu andar. Começou a arrumar coisas que já estavam arrumadas. Começou a me observar. Eu não... E eu comecei a observar você de volta." Ele parou a 1 metro de distância dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo. Perto o suficiente para ver as linhas finas de cansaço ao redor de seus olhos. "Por quê?" perguntou Ariadne, a voz saindo mais fraca do que ela gostaria.
Porque você é a única pessoa que entra aqui e não tenta me consertar. Dorian respondeu. Você não deixa bilhetes de encorajamento. Não tenta reorganizar minha vida. Não finge que entende minha dor. Você apenas existe. Ariadne o olhou, tentando processar as palavras dele. Durante 3 meses, ela havia pensado que estava observando-o sem ser notada. Mas ele havia notado. Ele havia visto cada movimento dela, cada mudança sutil em sua rotina. Você disse que estava esperando eu ter coragem, ela murmurou. Coragem para quê? Dorian sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de ironia. Para fazer exatamente o que você acabou de fazer, para atravessar essa porta e me ver de verdade. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, se estudando. Ariadne podia ouvir o próprio coração batendo forte demais. Podia sentir a adrenalina correndo por suas veias. Este momento era um divisor de águas. Ela sabia disso. Depois desta noite, nada seria igual. Posso ver o que você estava escrevendo? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Dorian hesitou por um momento. Depois gesticulou em direção à mesa. Ariadne se aproximou e olhou para os papéis espalhados. Eram desenhos. Dezenas de desenhos feitos à mão, todos dela. Ariadne limpando os corredores. Ariadne no elevador. Ariadne parada na janela do 30º andar, olhando para cima. Ela pegou um dos desenhos com mãos trêmulas. Era incrivelmente detalhado, capturando não apenas sua aparência, mas algo mais profundo, a solidão em seus olhos, a elegância inconsciente de seus movimentos, a força silenciosa que ela carregava. Há quanto tempo você faz estes desenhos? Perguntou, a voz quase um sussurro. Desde a primeira noite que você mudou sua rotina. Dorian respondeu. Eu fico acordado esperando você passar, e depois desenho o que vi. Ariadne virou mais páginas. Havia tantos desenhos que ela perdeu a conta. Diferentes ângulos, diferentes momentos. Ela vista através das câmeras de segurança do prédio. Ela caminhando pela rua. Ela entrando no ônibus. Você me seguiu? Perguntou, um frio estranho se espalhando por seu peito. Não, Dorian respondeu rapidamente. Eu nunca saí deste apartamento para te seguir. Mas eu tenho acesso às câmeras de segurança do prédio, e da rua, e do ponto de ônibus. A revelação deveria tê-la assustado, deveria tê-la feito correr, mas em vez disso, Ariadne se sentiu compreendida. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia realmente a visto. Não apenas sua aparência física, mas sua essência. A pessoa que ela era quando achava que ninguém estava olhando. Por que eu? Perguntou. Dorian se aproximou dela perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios dourados em seus olhos verdes. Porque você é igual a mim, ele disse simplesmente. Invisível no meio da multidão, sozinha mesmo quando está rodeada de pessoas. E porque ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Porque você olha para mim como se eu ainda fosse uma pessoa real. Ariadne sentiu algo se partir dentro do peito. Não era paixão, ainda não. Era reconhecimento. Como olhar em um espelho e ver não seu reflexo, mas sua alma. Eu não deveria estar aqui, ela murmurou. Não, Dorian concordou. Mas você está. O silêncio entre eles se esticou, carregado de possibilidades não ditas. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna, alheia ao momento que estava se desenrolando no 40º andar. Ariadne olhou novamente para os desenhos, ainda processando a intensidade da atenção que Dorian havia dedicado a ela. Há quanto tempo você não dorme? Perguntou. 347 dias, ele respondeu sem hesitação. A precisão da resposta a atingiu como um tapa. 347 dias, quase um ano, desde a morte da esposa. E você? Quando foi a última vez que você se sentiu vista de verdade? A pergunta de Dorian a pegou desprevenida. Ariadne pensou, rebobinando anos de invisibilidade, anos de ser apenas mais uma funcionária, mais uma mulher comum em uma cidade que engolia pessoas como ela todos os dias. Nunca, ela respondeu,
honestamente. Dorian assentiu, como se já soubesse a resposta. Então talvez a gente possa tentar ser visível juntos, ele disse. Pelo menos aqui. Pelo menos agora. Ariadne olhou para ele. Este homem que havia passado meses desenhando sua alma sem ela saber. Este homem que havia perdido tudo e ainda assim havia encontrado algo nela que valia a pena capturar no papel. Eu preciso ir, ela disse finalmente. Meu turno acaba em 1 hora e minha mãe... Eu sei sobre sua mãe, Dorian a interrompeu suavemente. Alzheimer, estágio moderado. Você cuida dela sozinha. Mais uma vez, o conhecimento dele sobre sua vida deveria tê-la assustado, mas havia algo na forma como ele falou, sem julgamento, apenas compreensão que a tranquilizou. Como você sabe tantas coisas sobre mim? Porque eu precisava entender por que você me fascina tanto, ele respondeu. E quanto mais eu descobria, mais fascinado eu ficava. Ariadne guardou os desenhos de volta na mesa, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Este encontro havia mudado algo fundamental em sua percepção de si mesma. Ela não era mais a faxineira invisível. Era alguém digna de ser observada, estudada, desenhada. Posso voltar? Perguntou, surpreendendo a si mesma novamente. Eu vou estar aqui, Dorian respondeu. Todas as noites, esperando. Ariadne assentiu e se dirigiu à porta. Parou no batente e se virou para olhá-lo mais uma vez. Ele havia voltado para a mesa e pegado uma caneta, mas seus olhos estavam fixos nela. Dorian? Sim? Obrigada por me ver. Ele sorriu e desta vez o sorriso chegou até os olhos. Obrigado por me deixar te ver. Ariadne saiu do apartamento e entrou no elevador, o coração ainda batendo forte. Enquanto descia os 40 andares, ela olhou para seu reflexo na porta metálica. Pela primeira vez, seu reflexo não parecia vazio. Havia algo ali. Uma luz que não existia antes. Quando chegou ao térreo, Ariadne terminou a limpeza dos últimos corredores de forma automática, a mente ainda no escritório de Dorian, nos desenhos, nas palavras dele, na forma como ele a havia visto não apenas com os olhos, mas com algo mais profundo. Saiu do prédio às 6 da manhã, como sempre, mas já não era a mesma pessoa que havia entrado 6 horas antes. Algo havia mudado irreversivelmente. Ela havia sido vista. E pela primeira vez em 28 anos de vida, isso importava mais do que qualquer outra coisa. 3 dias se passaram desde aquela madrugada no escritório, e Ariadne não conseguia tirar os desenhos da cabeça. Cada linha traçada por Dorian parecia ter gravado algo permanente em sua alma, como se ele tivesse usado não grafite, mas fogo. Ela continuou seu trabalho normalmente, mas agora havia uma expectativa constante correndo por suas veias. A cada noite, quando o elevador subia em direção ao 40º andar, seu coração acelerava como se fosse a primeira vez. Na 4ª noite, encontrou um envelope deslizado por baixo da porta da cobertura. Seu nome estava escrito na frente, com a mesma letra precisa dos desenhos. Dentro, uma proposta de trabalho formal, impressa em papel timbrado dos laboratórios Cavalcante. Assistente pessoal. Salário 3 vezes maior que o atual. Horário flexível. Benefícios completos para ela e para a mãe. Ariadne leu o documento 2 vezes, as mãos tremendo ligeiramente. No final da página, uma linha manuscrita. Se você aceitar, destrua seu atual contrato de trabalho e venha me encontrar amanhã às 10 da noite. Se não aceitar, deixe este papel onde o encontrou. E nunca mais falaremos sobre isso. A escolha é sua. D. Ela ficou parada no corredor por longos minutos, o papel pesado em suas mãos. Sabia que aceitar significava cruzar uma linha definitiva. Deixar de ser a faxineira invisível para se tornar... O quê? A assistente de um homem que a observava há meses? A funcionária de alguém que havia capturado sua alma no papel sem permissão? Mas quando pensou na mãe, nas contas médicas que se acumulavam, nas noites em claro cuidando de uma mulher que a cada dia esquecia um pouco mais de quem ela era, a decisão se tornou simples. Ariadne dobrou o papel, guardou na bolsa e continuou. A limpeza.
Na manhã seguinte, foi até o departamento de recursos humanos da empresa de limpeza e pediu demissão. O supervisor a olhou com surpresa. Ela era uma das funcionárias mais confiáveis que tinham, mas não fez perguntas. Ariadne inventou uma história sobre uma oportunidade melhor em outra cidade. Mentir havia se tornado surpreendentemente fácil, desde que conheceu Dorian. Voltou para casa e encontrou a mãe sentada na cozinha, olhando pela janela com expressão perdida. Alzheimer era uma palavra cruel demais para descrever o que estava acontecendo com Conceição. Era como se alguém estivesse apagando sua mãe devagar, uma lembrança de cada vez. Mãe, consegui um emprego melhor, anunciou Ariadne, sentando-se ao lado dela. Conceição virou o rosto e a olhou com curiosidade infantil. Você é quem mesmo, querida? A pergunta atingiu Ariadne como sempre atingia, como um punhal direto no coração. Mas ela sorriu e segurou a mão da mãe. Sou Ariadne, sua filha, e vou cuidar da senhora melhor agora. Conceição assentiu, parecendo entender por alguns segundos antes de voltar a olhar pela janela. Às 10 da noite, Ariadne estava de volta ao edifício Mirante, mas desta vez não usou o elevador de serviço. O porteiro da recepção a cumprimentou com surpresa e consultou uma lista antes de liberar sua entrada no elevador social. Quando as portas se abriram no 40º andar, Dorian estava esperando por ela. Ele usava uma calça jeans escura e uma camisa cinza de mangas compridas. Roupas simples que o faziam parecer mais jovem, mais acessível, mas seus olhos continuavam com aquela intensidade que a deixava sem fôlego. Você veio, ele disse, como se não tivesse certeza de que ela apareceria. Eu vim, confirmou Ariadne, ainda não acreditando completamente que estava ali. Entre, preciso te mostrar algumas coisas. O apartamento estava diferente da última vez. Havia papéis espalhados pela mesa de jantar, um laptop aberto, pilhas de pastas organizadas. Parecia que Dorian havia transformado a sala em um escritório improvisado. O que é tudo isso? Perguntou. Ariadne. Sua nova função, ele respondeu, gesticulando para que ela se sentasse. Oficialmente você será minha assistente pessoal. Vai organizar minha agenda, atender telefonemas, cuidar da correspondência, coisas que qualquer assistente faria. E não oficialmente. Dorian se sentou à sua frente, os olhos fixos nos dela. Não oficialmente você vai me ajudar a descobrir a verdade sobre a morte da minha esposa. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma confissão pesada. Ariadne sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Eu pensei que tinha sido um acidente de carro. Foi o que todos pensaram, Dorian disse a voz baixa. Helena estava voltando do laboratório. Era quase meia-noite, estava chovendo. O carro derrapou na marginal e bateu no guarda-rail. Ela morreu na hora. Então foi mesmo um acidente. Talvez. Ou talvez alguém tenha feito parecer um acidente. Ariadne o estudou, tentando ler a expressão dele. Havia algo mais do que dor em seus olhos. Havia desconfiança, paranoia, talvez. Por que você acha isso? Dorian se levantou e caminhou até a mesa onde estavam os papéis. Pegou uma pasta e voltou para perto dela. Helena era bioquímica. Trabalhava no desenvolvimento de novos medicamentos para o laboratório. Nos últimos meses, antes da morte, ela estava envolvida em um projeto especial, ultra secreto. Nem eu sabia exatamente do que se tratava. Ele abriu a pasta e mostrou alguns documentos para Ariadne. Relatórios técnicos, gráficos, anotações, manuscritas. 3 dias antes do acidente, Helena me disse que havia descoberto algo importante, algo que mudaria tudo. Ela estava agitada, ansiosa. Disse que precisava de mais alguns dias para confirmar seus resultados. E o que ela descobriu? Não sei, todos os arquivos do projeto desapareceram após a morte dela. O laboratório disse que foi um erro do sistema, que os backups corromperam. Mas Helena era meticulosa. Ela sempre guardava cópias físicas de tudo. Ariadne folheou os documentos, tentando entender a linguagem técnica. A maioria estava além de sua compreensão, mas ela conseguia perceber que se tratava de algo relacionado a medicamentos para doenças neurológicas. Você acha que alguém matou sua esposa por causa deste projeto?
Eu acho que Helena descobriu algo que alguém não queria que fosse descoberto, Dorian respondeu. E eu acho que essa pessoa ainda está por aí. Ariadne o olhou, começando a entender a dimensão do que ele estava propondo. E você quer que eu te ajude a investigar isso? Você será minha assistente oficial. Terá acesso a arquivos, reuniões, conversas. As pessoas falam mais livremente na frente de assistentes. Elas não prestam atenção. Você será invisível de novo, mas desta vez por uma boa razão. Ironia não passou despercebida por Ariadne. Ele queria usar exatamente aquilo que ela mais odiava em si mesma, sua invisibilidade, como uma ferramenta. E se descobrirmos alguma coisa? Se realmente houver alguém responsável pela morte dela? Então faremos justiça, Dorian disse, e havia algo frio em sua voz que fez Ariadne se arrepiar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Ariadne releu alguns dos documentos, processando a proposta. Não era apenas um emprego que ele estava oferecendo, era uma conspiração, uma caçada, uma forma de dar sentido à própria dor, transformando-a em algo produtivo. Por que Euse? Perguntou finalmente. Por que não contratar um investigador particular? Alguém com experiência? Dorian se aproximou dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Porque você me vê, ele disse simplesmente, e porque preciso de alguém em quem confie completamente. Você confia em mim? Mal me conhece. Eu te observei por 3 meses. Sei como você trabalha, como trata as pessoas, como cuida da sua mãe. Sei que você é íntegra de uma forma que a maioria das pessoas não é. As palavras dele tocaram algo profundo em Ariadne. Ninguém nunca havia falado sobre sua integridade. Ninguém nunca havia notado a forma como ela cuidava de sua mãe, ou o carinho com que tratava até mesmo o trabalho mais simples. Aceito, ela disse, surpreendendo a si mesma com a rapidez da decisão. Tem certeza? Isso pode ser perigoso. Minha vida inteira foi perigosa, Ariadne respondeu. Pelo menos agora será perigosa por um motivo. Dorian sorriu. E novamente foi um sorriso que chegou até os olhos. Então, bem-vinda aos Laboratórios Cavalcante, Ariadne Santos. Nos dias que se seguiram, Ariadne mergulhou em uma rotina completamente nova. Chegava ao laboratório às 8 da manhã e ficava até o final da tarde, organizando a agenda de Dorian, atendendo ligações, participando de reuniões. Era estranho estar em um ambiente corporativo após anos limpando escritórios vazios, mas ela se adaptou rapidamente. O laboratório era impressionante. 5 andares de pesquisa de ponta. Laboratórios equipados com tecnologia de última geração. Equipes de cientistas trabalhando em projetos que poderiam mudar a medicina mundial. E no centro de tudo isso, Dorian, comandando o império que havia herdado com uma mistura de competência natural e desinteresse emocional. Ariadne percebeu rapidamente que ele era respeitado, mas não querido. Os funcionários falavam com ele de forma formal, mantinham distância. Era como se a morte de Helena tivesse criado uma barreira invisível ao redor dele. Durante as reuniões, Ariadne tomava notas e observava as dinâmicas. Havia tensões sutis, olhares trocados, comentários enviesados. O laboratório não era apenas um local de trabalho, era um campo minado político onde cada descoberta podia valer milhões e cada pesquisador guardava seus segredos com cuidado. Foi na segunda semana que ela encontrou a primeira pista real. Estava organizando os arquivos do escritório de Dorian quando descobriu uma gaveta trancada em sua mesa. Quando perguntou sobre ela, ele hesitou antes de responder. São coisas pessoais da Helena, documentos que ela guardava aqui. Posso ver? Dorian pegou uma chave pequena no chaveiro e abriu a gaveta. Dentro havia cadernos, fotos, alguns objetos pessoais. Ariadne pegou um dos cadernos e começou a folhear. As anotações de Helena eram precisas, organizadas, mas conforme Ariadne avançava pelas páginas, as anotações se tornavam mais erráticas, mais urgentes. Nas últimas entradas, a letra estava quase ilegível, como se ela tivesse escrito com pressa ou sob estresse. Olha isso. Ariadne mostrou uma página para Dorian. Ela escreveu RK-47 várias vezes, e aqui embaixo,
Eles não podem saber. Não ainda. Dorian franziu a biça. Testa-me RK-47 deve ser o código do projeto. Mas o que ela quis dizer com eles não podem saber? Ariadne continuou folheando. Algumas páginas depois, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Dorian, ela chamou, a voz tensa. Olha aqui. Na página estava um desenho. Grosseiro, feito às pressas, mas inconfundível. Era o rosto de uma mulher. Uma mulher que parecia muito com Ariadne. Dorian pegou o caderno das mãos dela, estudando o desenho. Isso é impossível, ele murmurou. Helena morreu há mais de 1 ano. Eu só te conheci há 2 semanas. Mas Ariadne estava olhando para a data no canto da página. O desenho havia sido feito 3 meses antes da morte de Helena. 4 meses antes de ela começar a trabalhar no prédio de Dorian. Como ela sabia como eu era? Ariadne perguntou, a voz quase um sussurro. Dorian virou mais páginas rapidamente. Havia outros desenhos, todos dela. Ariadne caminhando por uma rua que ela reconheceu como sendo perto de sua casa. Ariadne no ponto de ônibus. Ariadne entrando em um supermercado. Helena me seguiu, Ariadne disse, uma realização fria se espalhando por seu peito. Ela sabia quem eu era antes de morrer. Mas por quê? Dorian estava visivelmente perturbado. Por que Helena desenharia você? Como ela te conhecia? Ariadne pegou o caderno de volta e estudou os desenhos mais cuidadosamente. Havia algo familiar neles, algo que tocava uma memória distante. Dorian, ela disse lentamente. Você tem fotos antigas suas? De quando era criança? Ele a olhou sem entender, mas se dirigiu a um armário e tirou um álbum de fotos. Começou a folhear, mostrando imagens de sua infância, adolescência, juventude. Ariadne parou em uma foto específica. Dorian, aos 16 anos, em um evento de caridade. Ao fundo, uma multidão de pessoas. E no canto da foto, quase fora do enquadramento, uma menina de cabelos escuros. Sou eu, Ariadne disse, apontando para a figura distante. Eu devia ter uns 15 anos. Minha mãe me levou neste evento porque distribuíam comida grátis. Dorian olhou para a foto, depois para ela, depois para os desenhos de Helena. Helena deve ter visto esta foto, ele disse. Mas por que isso importaria para ela? Não sei, Ariadne admitiu, mas claramente importava o suficiente para ela me seguir e desenhar. Eles passaram o resto da tarde analisando os cadernos de Helena, procurando mais pistas. Encontraram referências a encontros secretos, a pressões de superiores, a descobertas que mudariam tudo, mas nada que explicasse a conexão com Ariadne. Foi quando já estava escurecendo que Dorian encontrou algo. Aqui, ele disse, apontando para uma anotação no final do último caderno. Helena escreveu, ASS é a chave. Ela não sabe, mas é a chave para tudo. ASS. Ariadne repetiu. Ariadne Silva Santos. Ela sabia seu nome completo. Dorian disse, a voz tensa. Sabia quem você era e acreditava que você era importante para alguma coisa. Ariadne sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Durante semanas, havia pensado que sua conexão com Dorian era coincidência, destino talvez. Agora, descobria que sua presença na vida dele havia sido prevista, planejada, por uma mulher morta. Preciso ir para casa, ela disse abruptamente. Preciso pensar sobre isso. Ariadne, espera. Mas ela já estava se levantando, pegando a bolsa. A descoberta havia abalado algo fundamental em sua percepção da realidade. Quem era ela realmente? E que papel Helena havia previsto que ela desempenharia? Amanhã a gente continua, disse, dirigindo-se à porta. Ariadne. Ela parou no batente e se virou. Dorian estava de pé ao lado da mesa, uma expressão vulnerável no rosto. Seja qual for a verdade, não muda o que eu sinto por você. As palavras a atingiram como um raio. Era a primeira vez que ele havia mencionado sentimentos. A primeira vez que havia colocado em palavras aquilo que havia estado crescendo entre eles. Dorian. Eu sei que é complicado. Eu sei que há muito que não entendemos. Mas isso que existe entre nós,
Isso é real. Ariadne o olhou. Este homem que havia entrado em sua vida como um furacão, mudando tudo. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que seus sentimentos eram reais e não parte de algum plano elaborado por uma mulher morta. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Você tem todo o tempo que precisar. Ariadne saiu do laboratório, com a mente em turbilhão. Durante o trajeto de volta para casa, tentou processar tudo o que havia descoberto. Helena havia observado, havia previsto seu papel na vida de Dorian. Mas o que isso significava? E por que Helena achava que ela era a chave? Quando chegou em casa, encontrou a mãe assistindo televisão. Conceição a olhou com um sorriso, vago. Oi, querida. Você trabalha onde mesmo? Em um laboratório, mãe, com medicamentos. Que bom. Medicamentos são importantes. Ariadne preparou o jantar em silêncio, perdida em pensamentos. Depois ajudou a mãe a tomar banho e se preparar para dormir. Era apenas quando estava cuidando de Conceição que ela conseguia esquecer temporariamente suas próprias preocupações. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Ariadne pegou uma caixa velha que guardava debaixo da cama. Dentro havia fotos, documentos, lembranças de sua infância. Ela procurou até encontrar o que estava procurando. Fotos antigas dela mesma. Comparou com os desenhos que Helena havia feito. A semelhança era inegável. Helena havia observado com atenção suficiente para capturar não apenas sua aparência, mas suas expressões, seus gestos. Ariadne deitou na cama, mas o sono não veio. Sua mente estava cheia de perguntas sem resposta. Quem realmente era Helena? O que ela havia descoberto sobre o projeto RK-47? E qual era o papel que Ariadne deveria desempenhar em tudo isso? Na manhã seguinte, chegou ao laboratório determinada a encontrar respostas. Dorian a recebeu com um café e um sorriso cauteloso. Dormiu bem? Não, ela respondeu honestamente. Mas estou pronta para continuar. Eles passaram a manhã revisando mais documentos, procurando pistas sobre o projeto RK-47. Ariadne usou seu acesso aos arquivos para procurar qualquer referência ao código. Foi nos arquivos médicos que ela encontrou algo interessante. Dorian. Olha isso! Ela chamou apontando para a tela do computador. RK-47 aparece aqui como um medicamento experimental para Alzheimer. Dorian se aproximou e leu por cima do ombro dela. Desenvolvimento suspenso por efeitos colaterais graves. Ele leu em voz alta. Testes clínicos interrompidos. Mas olha, a data, Ariadne apontou. Os testes foram suspensos depois da morte de Helena. Ela estava trabalhando em um remédio para Alzheimer, Dorian murmurou. Ray achou que você era a chave. A conexão atingiu Ariadne como um choque elétrico. Sua mãe, Conceição, tinha Alzheimer. Ela sabia sobre minha mãe, Ariadne disse, a voz quase um sussurro. De alguma forma, Helena sabia que minha mãe tinha Alzheimer. Dorian a olhou com uma expressão intensa. E se Helena não estava apenas desenvolvendo um medicamento genérico? E se ela estava desenvolvendo algo específico? Específico para quê? Para o tipo de Alzheimer da sua mãe, para a genética da sua família. A possibilidade era assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Ariadne pensou na precisão dos desenhos de Helena, na atenção aos detalhes, na forma como ela havia escrito, ASS é a chave. Precisamos de mais informações, ela disse. Precisamos descobrir exatamente o que Helena estava fazendo. Sei. Como conseguir, Dorian disse, mas você não vai gostar. O que você tem em mente? Helena tinha um laboratório particular em casa. Eu tranquei tudo depois que ela morreu. Nunca tive coragem de mexer. Mas se há respostas, elas estão lá. A ideia de entrar no laboratório pessoal de Helena, de mexer nas coisas íntimas de uma mulher morta, fazia Ariadne se sentir como uma invasora. Mas a necessidade de entender era maior que o desconforto. Quando? Hoje à noite, depois que todo mundo for embora. O resto do dia passou lentamente. Ariadne tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava constantemente voltando para o que descobririam no laboratório de Helena.
Haveria realmente algo lá que explicasse sua conexão com tudo isso? Ou apenas mais mistérios? Às 8 da noite, quando o laboratório estava vazio, Dorian a levou até o subsolo do prédio. Havia uma área restrita, acessível apenas com cartão especial. O laboratório pessoal de Helena ficava no final de um corredor mal iluminado. Dorian hesitou diante da porta. Ninguém entrou aqui desde que ela morreu, ele disse. Nem mesmo eu. Quer que eu entre primeiro? Ele assentiu, passando o cartão na fechadura eletrônica. A porta se abriu com um clique suave. O laboratório estava exatamente como Helena havia deixado. Equipamentos de pesquisa, microscópios, centenas de frascos com substâncias diferentes. E espalhados por toda parte, mais cadernos, mais anotações, mais desenhos. Ariadne caminhou pelo espaço, tocando os objetos com reverência. Havia algo íntimo ali, como se estivesse invadindo não apenas um laboratório, mas a alma de uma mulher. Foi numa mesa no canto que ela encontrou. Um arquivo, grosso com seu nome escrito na capa. Ariadne Silva Santos, Projeto RK-47, Fase Experimental. Ariadne abriu o arquivo com mãos tremendo. Dentro havia fotos suas, cópias de documentos médicos, histórico genético de sua família e um relatório detalhado sobre o Alzheimer de sua mãe. Dorian, ela chamou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Você precisa ver isso. Ele se aproximou e olhou por cima do ombro dela enquanto ela lia. Helena havia estudado o caso específico de Conceição. Havia mapeado sua genética, analisado a progressão da doença, comparado com outros casos, e havia desenvolvido um medicamento experimental especificamente para aquele tipo de Alzheimer. Ela queria testar o medicamento na sua mãe, Dorian disse, lendo uma das anotações. Não, Ariadne corrigiu, apontando para uma linha específica. Ela queria testar em mim. A frase estava sublinhada várias vezes. A ASS carrega os marcadores genéticos necessários. Seria o teste ideal para a eficácia preventiva do RK-47. Preventiva, Dorian repetiu. Ela não queria curar o Alzheimer da sua mãe. Queria impedir que você desenvolvesse a doença. Ariadne sentiu como se o mundo tivesse parado. Helena havia descoberto que ela tinha predisposição genética para desenvolver Alzheimer e havia criado um medicamento para prevenir isso. Por que ela faria isso por mim? Ariadne perguntou. Ela nem me conhecia. Dorian virou mais páginas do arquivo. Na última folha encontrou a resposta. Uma foto antiga, em preto e branco. 2 meninas de cerca de 10 anos, brincando em um parque. Uma era claramente Helena. A outra é você, Dorian disse, olhando da foto para Ariadne. Vocês se conheciam quando eram crianças. Ariadne estudou a foto procurando na memória. E então, como um flash, a lembrança voltou. Helena, a menina rica que às vezes aparecia no parque público perto de sua casa. Elas haviam brincado, juntas algumas vezes durante um verão. Helena sempre trazida pela babá, ela sempre sozinha porque a mãe trabalhava. Lembro dela, Ariadne sussurrou. Ela era gentil comigo, me dava doces, dividia os brinquedos. E ela se lembrou de você, Dorian disse. Todos esses anos depois, ela se lembrou. Ariadne continuou folheando o arquivo. Havia mais anotações, mais detalhes sobre o desenvolvimento do medicamento. E então, nas últimas páginas, algo que fez seu sangue congelar. Dorian, olha isso. Helena escreveu que alguém estava tentando sabotar a pesquisa, que havia pressão para suspender o projeto. De quem? Não diz. Mas aqui ela escreve. Demo precisa saber a verdade sobre mim e sobre A. Se algo me acontecer, ele tem que continuar o trabalho. Dorian pegou o arquivo das mãos dela, lendo as últimas anotações de Helena. Ela sabia que estava em perigo. Ele disse, e ela queria que eu encontrasse você. Ela orquestrou tudo, Ariadne percebeu. Meu trabalho no prédio, nossa proximidade, tudo. Ela sabia que se algo acontecesse com ela, você me encontraria. Mas como ela conseguiu que você fosse contratada para trabalhar no prédio? Ariadne pensou por um momento, tentando se lembrar.
dos detalhes de sua contratação 2 anos antes. A vaga apareceu do nada, ela disse lentamente. A mulher que me entrevistou disse que meu perfil era exatamente o que eles procuravam. Na época, achei estranho porque eu não tinha muita experiência. Helena usou a influência dela para que você fosse contratada, Dorian concluiu. Ela planejou tudo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a magnitude da descoberta. Helena havia manipulado suas vidas mesmo antes de morrer, criando um plano elaborado para que eles se encontrassem. Estou confusa, Ariadne admitiu. O que eu sinto por você é real, ou é parte do plano dela? Dorian se aproximou dela, tomando suas mãos. O que você sente quando me olha? Como se te conhecesse há anos, ela respondeu honestamente. Como se você fosse a parte que estava faltando. E você acha que isso pode ser fabricado? Manipulado? Ariadne o olhou nos olhos, perdendo-se no verde profundo que havia a fascinado desde o primeiro encontro. Não sei mais o que é real. Dorian se inclinou na direção dela, seus rostos a centímetros de distância. Isso é real, ele sussurrou e a beijou. O beijo foi suave no início, tentativo, como se ele estivesse perguntando permissão. Mas quando Ariadne respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, o beijo se aprofundou, carregando meses de tensão acumulada. Ariadne se perdeu na sensação, no gosto dele, no calor de suas mãos. Por um momento, todas as questões sobre Helena e planos e manipulações desapareceram. Existia apenas aquele momento, aquela conexão. Mas então, a realidade voltou como um balde de água fria. Ariadne se afastou bruscamente. A respiração, irregular. Não posso, ela disse, dando um passo para trás. Não assim, não aqui. Ariadne. Este lugar, estas descobertas, tudo isso é dela. Ariadne gesticulou para o laboratório ao redor. É como se ela estivesse aqui, controlando tudo. Dorian baixou as mãos, respeitando o espaço dela. Você tem razão, desculpa. Não é que eu não queira, ela se apressou em esclarecer. É que preciso saber onde termina o plano dela e onde começam meus verdadeiros sentimentos. E como vamos descobrir isso? Ariadne olhou ao redor do laboratório para todos os vestígios da presença de Helena. Precisamos descobrir quem matou ela. Precisamos entender completamente o que aconteceu. Só então eu vou conseguir separar o que é manipulação do que é real. Dorian assentiu, compreendendo. Então vamos descobrir a verdade, toda ela. Eles passaram mais 1 hora no laboratório, coletando evidências, fotografando documentos. Quando finalmente saíram, Ariadne se sentia como se tivesse cruzado outro limiar. Não era mais apenas uma assistente ajudando seu chefe a investigar uma morte suspeita. Era uma peça central em um quebra-cabeças que havia começado muito antes de ela nascer. No elevador, subindo de volta para o térreo, Dorian quebrou o silêncio. Independente do que descobrirmos sobre Helena, há uma coisa que eu sei com certeza. O quê? Eu não estou apaixonado por você por causa de algum plano dela. Estou apaixonado porque você é extraordinária. A confissão ficou suspensa entre eles, honesta e vulnerável. Ariadne queria acreditar nele. Queria acreditar que seus sentimentos eram genuínos, mas havia muitas perguntas ainda sem resposta. Dorian, eu. As portas do elevador se abriram no térreo, interrompendo o que ela ia dizer. Do lado de fora, um homem de terno escuro os esperava. Alto, mais velho, com olhos frios que pareciam capturar cada detalhe. Senhor Cavalcante, o homem disse, a voz formal, precisamos conversar. Dorian se enrijeceu ao lado de Ariadne. Doutor Mendes, ele respondeu, a voz cautelosa. O que o traz aqui tão tarde? Assuntos urgentes, o homem respondeu, os olhos se movendo para Ariadne. Privados. Qualquer coisa. Que tenha a dizer pode falar na frente da minha assistente. Dr. Mendes sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Temo que não, Sr. Cavalcante. É sobre sua falecida esposa e sobre certas atividades noturnas que têm chamado a atenção. Ariadne sentiu um frio na espinha. De alguma forma, alguém sabia que eles estavam investigando. E agora,
Estava claro que não estavam sozinhos nessa caçada. O silêncio no saguão do laboratório era tão denso que Ariadne podia ouvir o próprio coração batendo. Dr. Mendes permanecia parado diante deles, suas feições angulosas iluminadas pelas luzes frias do corredor. Havia algo predatório em seus olhos, como se ele fosse um caçador que finalmente havia encurralado sua presa. Senhorita Santos, não é? Ele disse, estendendo a mão para Ariadne. Dr. Ricardo Mendes, diretor, científico dos laboratórios Cavalcante. Ariadne hesitou antes de apertar a mão dele. O aperto foi firme demais, demorado demais, como se ele estivesse marcando território. Prazer, ela respondeu, tentando manter a voz firme. O prazer é todo meu. Helena me falou muito sobre você. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Dorian se enrijeceu visivelmente, e Ariadne sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Helena nunca mencionou você para mim. Dorian disse, a voz controlada, mas tensa. Há muitas coisas que Helena não mencionou para você, meu caro Dorian. Dr. Mendes respondeu com um sorriso frio. Por exemplo, que ela estava trabalhando para mim nos últimos meses de vida. Isso é impossível. Helena relatava diretamente a mim. Oficialmente, sim, mas alguns projetos requerem discrição absoluta. Dr. Mendes gesticulou para que o seguissem. Vamos conversar em algum lugar mais privado. Tenho certeza de que vocês têm muitas perguntas. Ariadne trocou um olhar rápido com Dorian. Cada instinto dela gritava para não seguir aquele homem, mas eles precisavam de respostas. E Dr. Mendes claramente tinha informações que eles não possuíam. Meu escritório fica no último andar. Dr. Mendes continuou, dirigindo-se ao elevador principal. Creio que será mais apropriado para a nossa conversa. Durante a subida, o silêncio foi quebrado apenas pelo zumbido do elevador. Ariadne podia sentir a tensão emanando de Dorian ao seu lado. Dr. Mendes, por outro lado, parecia completamente relaxado, como se estivesse no controle total da situação. O escritório de Dr. Mendes ocupava metade do último andar do laboratório. As paredes eram forradas de estantes com livros médicos e científicos, diplomas emoldurados e fotos com personalidades importantes. Uma mesa enorme dominava o centro da sala, com cadeiras de couro dispostas estrategicamente ao redor. Por favor, sentem-se, ele disse, gesticulando para as cadeiras. Posso oferecer algo para beber? Café? Água? Vá direto ao ponto, Dorian disse, recusando-se a se sentar. O que você sabe sobre Helena? Dr. Mendes se acomodou atrás de sua mesa, os dedos entrelaçados. Helena Cavalcante era uma das mentes mais brilhantes que já conheci, ele começou. Também era uma das mais perigosas. Como assim perigosas? Ariadne perguntou, finalmente se sentando. Ela tinha uma obsessão pouco saudável com certos aspectos de sua pesquisa. O projeto RK-47, por exemplo. Dr. Mendes abriu uma gaveta e tirou uma pasta espessa. Suponho que vocês já encontraram referências a esse projeto. Dorian permaneceu de pé, os músculos tensos. Sabemos que era um medicamento experimental para Alzheimer. Era muito mais do que isso, Dr. Mendes corrigiu. Era uma tentativa de Helena de reescrever a genética humana, de erradicar não apenas o Alzheimer, mas toda uma categoria de doenças neurológicas. Ele abriu a pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Ariadne reconheceu alguns dos relatórios que havia visto no laboratório pessoal de Helena. O problema, Dr. Mendes continuou, é que Helena havia se tornado pessoalmente envolvida com um dos casos de teste. Ela não estava mais pensando como cientista, mas como uma mulher obcecada. Obcecada com o quê? Dorian perguntou, embora Ariadne tivesse a sensação de que ele já sabia a resposta. Com a senhorita Santos, é claro. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma acusação. Ariadne sentiu o sangue drenar de seu rosto. Eu não entendo. Helena havia identificado você como o sujeito de teste perfeito para o RK-47, Dr. Mendes explicou calmamente. Sua predisposição genética, seu histórico familiar, tudo se alinhava perfeitamente com os parâmetros da pesquisa. Mas em algum momento, sua motivação científica se transformou em algo pessoal.
Dr. Mendes virou uma das páginas e apontou para uma anotação manuscrita. Helena escreveu aqui: "Não posso deixar que aconteça com A o que aconteceu com minha mãe." Ela estava projetando sua própria história familiar em você, senhorita. Santos. A mãe de Helena morreu de Alzheimer, Dorian disse lentamente, as peças se encaixando. Helena era apenas uma criança quando aconteceu. Exato. E quando ela a encontrou novamente, Dr. Mendes gesticulou para Ariadne. Viu uma oportunidade de salvar alguém de sofrer o mesmo destino. O problema é que ela começou a tomar decisões que comprometiam toda a pesquisa. Ariadne se sentiu enjoada. A ideia de que Helena havia manipulado sua vida por causa de seus próprios traumas não resolvidos era perturbadora. Que tipo de decisões? Ela perguntou. Helena começou a desenvolver o medicamento especificamente para sua genética, ignorando todos os outros casos de teste. Ela desviou recursos, falsificou relatórios, mentiu para a diretoria sobre o progresso da pesquisa. Dr. Mendes se levantou e caminhou até a janela olhando para a cidade lá embaixo. Quando descobri o que ela estava fazendo, tentei intervir, mas Helena havia se tornado instável. Ela ameaçou expor certos aspectos menos éticos dos nossos outros projetos se eu tentasse parar o RK-47. Que aspectos menos éticos? O Dorian perguntou, a voz perigosamente baixa. Dr. Mendes se virou para eles, um sorriso cínico no rosto. Você realmente acredita que os laboratórios Cavalcante se tornaram uma das maiores empresas farmacêuticas do país apenas com pesquisa? Ética, Dorian. Seu pai era um homem pragmático. Às vezes o progresso científico requer flexibilidade moral. Do que você está falando? Testes em populações vulneráveis. Medicamentos liberados antes dos testes de segurança estarem completos. Supressão de resultados negativos que poderiam afetar as vendas. Dr. Mendes voltou para sua cadeira. Helena tinha documentação de tudo isso e ameaçou tornar tudo público se eu interferisse com seu precioso projeto RK-47. Ariadne se sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Cada revelação mudava completamente sua compreensão da situação. Então você a matou? Ela perguntou diretamente. Dr. Mendes riu, um som sem humor. Eu não precisei matá-la, senhorita Santos. Helena se matou. Como assim? Dorian se aproximou da mesa, as mãos apoiadas na superfície. Helena estava testando o RK-47 em si mesma, Dr. Mendes revelou. Doses experimentais que ela havia desenvolvido especificamente para a genética de vocês duas. O problema é que ela não tinha a mesma predisposição genética que você tem, senhorita Santos. Ariadne sentiu como se fosse vomitar. Ela estava tomando o medicamento por semanas e estava tendo reações adversas severas, alucinações, paranoia, perda de coordenação motora. Dr. Mendes folheou alguns papéis. Na noite em que morreu, Helena havia tomado uma dose particularmente alta. Suas capacidades estavam completamente comprometidas quando ela saiu do laboratório. Você está dizendo que o acidente foi causado pelo medicamento? Dorian perguntou, a voz tensa. Estou dizendo que Helena estava em um estado mental alterado quando decidiu dirigir naquela noite. O acidente foi uma consequência inevitável de suas próprias escolhas imprudentes. Ariadne se levantou abruptamente, andando até a janela. Precisava de ar, de espaço, de tempo para processar tudo o que estava ouvindo. Por que você está nos contando isso agora? Ela perguntou sem se virar. Porque vocês estiveram mexendo em coisas que deveriam ter ficado enterradas com Helena, Dr. Mendes respondeu. E porque preciso ter certeza de que vocês entendem as consequências de continuar essa investigação. Dorian se aproximou de Ariadne, parando ao seu lado na janela. Que consequências? Helena documentou muitas coisas, Dorian, incluindo sua própria deterioração mental nas últimas semanas. Se essas informações se tornassem públicas, não apenas destruiriam a reputação dos laboratórios Cavalcante, mas poderiam implicar você como cúmplice em suas atividades. Cúmplice como?
Você era casado com ela. Era seu supervisor, direto. Um promotor ambicioso poderia argumentar que você sabia do que ela estava fazendo e escolheu não intervir. Ariadne se virou para olhar Dr. Mendes. Você está nos ameaçando? Estou oferecendo proteção, ele corrigiu. Para ambos. Tudo o que precisam fazer é parar de escavar o passado e seguir em frente com suas vidas. E se não pararmos? Dorian perguntou. Dr. Mendes sorriu, mas havia frieza em seus olhos. Então vocês descobrirão que Helena não era a única pessoa instável envolvida nessa situação. O tom de ameaça era inconfundível. Ariadne sentiu um frio percorrer. Sua espinha. Estamos indo embora, ela disse, dirigindo-se à porta. Senhorita Santos, Dr. Mendes a chamou. Uma última coisa. Você deveria saber que Helena deixou instruções específicas sobre você. Instruções que incluíam sua contratação neste laboratório. Ariadne parou no batente da porta. Que tipo de instruções? Ela queria que você fosse contratada como assistente de Dorian. Queria que vocês se conhecessem. Queria que vocês se conectassem. Dr. Mendes fez uma pausa. Ela acreditava que se Dorian se apaixonasse por você, ele continuaria sua pesquisa após sua morte. As palavras atingiram Ariadne como um soco no estômago. Tudo havia sido planejado. Cada momento, cada sentimento, cada conexão que ela pensava ser genuína havia sido orquestrada por uma mulher morta. Isso não é verdade, Dorian disse, mas sua voz soava menos convincente do que antes. Verifiquem vocês mesmos, Dr. Mendes disse, entregando um envelope para Ariadne. Estas são as instruções originais de Helena, suas próprias palavras. Ariadne pegou o envelope com mãos tremendo, mas não o abriu. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque prefiro que vocês saibam a verdade e decidam parar por conta própria do que ter que tomar medidas mais diretas. Dorian se colocou entre Dr. Mendes e Ariadne. Se você tocar nela, eu não preciso tocar em ninguém, Dr. Mendes o interrompeu. Basta uma ligação para o conselho médico questionando a estabilidade mental da senhorita Santos. Afinal, ela tem um histórico de episódios psicóticos, não é mesmo? O sangue de Ariadne gelou. Como ele sabia sobre seus episódios aos 17 anos? Como você. Eu sei muitas coisas, senhorita Santos, incluindo o fato de que você guardou uma foto recortada de jornal de Dorian e Helena por anos antes de conhecê-lo pessoalmente. A revelação foi como um tapa na cara. Ariadne havia se esquecido completamente da foto que guardava sob o travesseiro quando era adolescente. Como o Dr. Mendes podia saber disso? Você me investigou, ela disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Investigação é uma palavra muito forte. Prefiro pensar nisso como due diligence. Helena havia investido muito em você, senhorita Santos. Eu precisava entender por quê. Dorian deu um passo na direção de Dr. Mendes, mas Ariadne o segurou pelo braço. Vamos embora, ela disse. Agora. Eles saíram do escritório em silêncio, mas Ariadne podia sentir os olhos de Dr. Mendes em suas costas. Só quando estavam no elevador descendo é que ela percebeu que ainda segurava o envelope. Não abra isso aqui, Dorian disse, vendo-a olhar para o envelope. Por que não? Porque não sabemos se ele está nos ouvindo. Eles saíram do laboratório em silêncio, mas Ariadne podia sentir o peso do envelope em suas mãos como se fosse feito de chumbo. Durante o trajeto até o carro de Dorian, sua mente estava em turbilhão. Dr. Mendes havia revelado tantas coisas que ela não sabia como processar tudo. Para onde vamos? Dorian perguntou quando entraram no carro. Minha casa, Ariadne respondeu, sem pensar. Preciso verificar uma coisa. Durante o caminho, eles permaneceram em silêncio. Ariadne olhava pela janela, vendo a cidade passar, mas sua mente estava voltada para o passado, para a adolescente que ela havia sido, lidando com episódios psicóticos que ninguém conseguia explicar, para a foto de jornal que ela havia guardado por anos, sem entender por quê. Quando chegaram à casa de Ariadne na Vila Madalena, ela hesitou antes de convidar Dorian para entrar. Minha mãe pode não reconhecer você, ela avisou, e às vezes ela fica agitada com estranhos. Tudo bem.
A casa era pequena, mas aconchegante, com móveis simples e fotos de família espalhadas pelas paredes. Conceição estava sentada na sala assistindo televisão. Quando viu Dorian, ela o olhou com curiosidade. "Oi, mãe", Ariadne disse, beijando a testa dela. "Este é Dorian, um amigo meu." "Muito prazer, dona Conceição", Dorian disse, estendendo a mão. Conceição o estudou por um momento. Depois sorriu. "Você tem olhos bonitos", ela disse simplesmente. Ariadne sentiu uma onda de carinho pela mãe. Mesmo com a doença, Conceição ainda conseguia ser doce. "Mãe, vou mostrar uns papéis para o Dorian no meu quarto, tá bem?" "Tudo bem, querida." Ariadne levou Dorian para seu quarto, que era ainda mais simples que o resto da casa. Uma cama de solteiro, uma cômoda velha, algumas fotos na parede. Ela se dirigiu diretamente para debaixo da cama e puxou uma caixa de sapatos. "O que você está procurando?" Dorian perguntou. "A prova de que Dr. Mendes está certo sobre pelo menos uma coisa." Ariadne abriu a caixa e mexeu entre os papéis e fotos antigas até encontrar o que procurava. Um recorte de jornal amarelado, cuidadosamente preservado, em um plástico. Era uma foto de Dorian e Helena em um evento beneficente, exatamente como o Dr. Mendes havia mencionado. Eles estavam sorrindo para a câmera, ela de vestido branco, ele de smoking. Pareciam o casal perfeito. "Quando você recortou isso?" Dorian perguntou, pegando a foto. "Eu tinha 17 anos", Ariadne respondeu, se sentando na borda da cama. "Estava passando por um período muito difícil. Tinha episódios onde perdia contato com a realidade." "Episódios psicóticos?" "Os médicos nunca conseguiram diagnosticar exatamente o que era. Mas eu via coisas, ouvia vozes. E tinha obsessões. Estranhas." Ela gesticulou para a foto. "Como essa." "Por que você guardou esta foto específica?" Ariadne suspirou, tentando acessar memórias dolorosas. "Não sei explicar. Quando vi no jornal foi como se eu já conhecesse vocês. Como se fossem importantes de alguma forma." Ela fez uma pausa. "Costumava olhar para a foto e inventar histórias sobre vocês, sobre como seria se eu fizesse parte daquela vida." Dorian se sentou ao lado dela na cama. "Quantos anos isso foi antes de você começar a trabalhar no prédio?" "Uns 8, 9 anos." "E você nunca se lembrou da foto quando me viu pessoalmente?" "Não conscientemente, mas talvez subconscientemente." Ariadne olhou para ele. "Talvez seja por isso que me senti tão atraída por você desde o início." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, processando as implicações. A obsessão adolescente de Ariadne por uma foto de jornal havia se transformado, anos depois, em uma obsessão real pelo homem da foto. "Abra o envelope", Dorian disse finalmente. Com mãos tremendo, Ariadne rasgou o envelope e tirou as folhas. De dentro, era a letra de Helena, mas uma versão mais desesperada da que ela havia visto nos cadernos. "Leia em voz alta", Dorian pediu. Ariadne respirou fundo e começou. "Se alguém está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Dorian, eu sei que você está confuso e magoado, mas precisa entender que tudo o que fiz foi por amor, não apenas por você, mas por Ariadne." A voz de Ariadne falhou por um momento. Ela limpou a garganta e continuou. "Quando era criança, Ariadne me salvou de me afogar no lago do parque. Ela tinha apenas 9 anos, mas pulou na água para me puxar para fora. Nunca consegui esquecer aquele gesto. Ela salvou minha vida, e eu sempre soube que um dia teria que retribuir." Ariadne parou de ler, confusa. "Eu não me lembro disso", ela disse. "Continue lendo." Anos depois, quando descobri que ela estava desenvolvendo os mesmos sintomas neurológicos que minha mãe teve, soube que esta era minha chance de salvá-la como ela me salvou. Mas eu também soube que precisaria da ajuda de Dorian para continuar minha pesquisa após minha morte. Ariadne virou a página, as mãos tremendo mais a cada palavra. "Por isso planejei tudo. A contratação dela no prédio, o encontro de vocês. Eu sabia que se Dorian visse quem Ariadne realmente é,
sua força, sua bondade, sua beleza, ele se apaixonaria por ela. E eu sabia que se ele se apaixonasse, faria qualquer coisa para salvá-la. Ela planejou nossa paixão, Dorian disse, a voz vazia. Mas talvez ela estivesse enganada sobre uma coisa, Ariadne continuou lendo. Talvez vocês se apaixonem não porque eu planejei, mas apesar de eu ter planejado. Talvez o amor de vocês seja real, mesmo que as circunstâncias tenham sido artificiais. Ariadne colocou as folhas no colo, não conseguindo mais ler. Há mais? Dorian perguntou. Ela deixa instruções sobre como continuar a pesquisa do RK-47. E... Ariadne hesitou. Ela diz que se você realmente me amar, vai me dar a escolha de tomar o medicamento ou não. Que medicamento? Ariadne pegou as folhas novamente e procurou a passagem. Helena escreveu: deixei doses suficientes do RK-47 escondidas no laboratório. Se Ariadne quiser tentar prevenir o Alzheimer, a escolha deve ser dela. Mas Dorian deve saber que o medicamento é experimental e perigoso. Pode salvá-la ou pode matá-la. Eles ficaram em silêncio, o peso das revelações pairando entre eles. Helena havia planejado não apenas o encontro deles, mas toda uma sequência de eventos que os levaria a este momento. Você quer tomar o medicamento? Dorian perguntou finalmente. Não sei, Ariadne respondeu honestamente. Não sei mais o que é real e o que é manipulação. Seus sentimentos por mim são reais? Ariadne o olhou, perdendo-se nos olhos verdes que havia memorizado anos, antes em uma foto de jornal. Eu não sei distinguir mais. Durante anos guardei sua foto porque sentia alguma conexão inexplicável. Agora descobrimos que Helena planejou tudo. Como posso saber se o que sinto é genuíno ou resultado de condicionamento? Dorian se aproximou dela, tomando suas mãos. E se não importar? Como assim? E se não importar como começou? E se importar apenas como continuamos a partir de agora? Ariadne queria acreditar nele, mas havia muito medo em seu coração. E se eu estiver louca? E se os episódios psicóticos voltarem? E se tudo isso for apenas uma elaboração da minha mente doente? Então enfrentaremos isso juntos. Você não entende. Ariadne se levantou, caminhando até a janela. Quando tinha 17 anos, passei 3 meses internada. Não conseguia distinguir entre realidade e fantasia. E agora? Agora o quê? Agora estou vivendo uma fantasia que inventei quando era adolescente. Como posso ter certeza de que não estou tendo outro episódio? Dorian se levantou e caminhou até ela. Porque eu estou aqui. Porque isso é real. Porque quando te toco, você sente. Ele colocou as mãos em seu rosto, obrigando-a a olhar para ele. Ariadne, eu não me apaixonei por você porque Helena planejou. Eu me apaixonei porque você é impossível de não amar. Porque você cuida da sua mãe com tanta dedicação que quebra meu coração. Porque você limpa espelhos como se cada reflexão importasse. Porque você me vê mesmo quando estou invisível. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ariadne. Mas e se Dr. Mendes estiver certo? E se Helena estava certa sobre meu prognóstico genético? E se eu vou desenvolver Alzheimer como minha mãe? Então aproveitaremos cada momento que tivermos. E se houver uma chance do medicamento funcionar, tentaremos. E se o medicamento me matar como quase matou Helena? Então pelo menos você terá feito uma escolha, sua escolha. Ariadne se deixou abraçar por ele, sentindo o calor e a solidez de seu corpo. Por um momento, todas as dúvidas se dissiparam. Existia apenas aquele abraço, aquele momento, aquela sensação de pertencimento. Mas então, ela se lembrou das palavras de Dr. Mendes. Dorian, precisamos conversar sobre Dr. Mendes. O que sobre ele? Ele conhece detalhes íntimos da minha vida que ninguém deveria conhecer. Como? Dorian se afastou ligeiramente para olhar para ela. Helena deve ter contado. Ou ele me investigou muito antes de Helena morrer. Ariadne fez uma pausa. E se ele estiver envolvido na morte dela mais do que admitiu? Você acha que ele a matou? Acho que ele sabe mais do que está dizendo, e acho que somos uma ameaça para ele de alguma forma. Da sala, eles ouviram a voz de Conceição chamando por Ariadne. Ariadne,
Quem é esse homem na nossa casa? Ariadne suspirou. A mãe havia esquecido sobre Dorian em menos de 1 hora. Eu preciso cuidar dela, disse, dirigindo-se à porta. Ariadne, Dorian a chamou. O que você quer fazer? Sobre tudo isso? Ela parou no batente da porta, pensando. Quero descobrir a verdade, toda ela. Sobre Helena, sobre Dr. Mendes, sobre mim. Ela se virou para olhá-lo. E quero descobrir se o que sentimos um pelo outro pode sobreviver à verdade. E se não puder? Então pelo menos saberemos que tentamos. Ariadne saiu do quarto para cuidar da mãe, deixando Dorian sozinho com as cartas de Helena. Enquanto ajudava Conceição a se preparar para dormir, sua mente estava em turbilhão. Tantas revelações, tantas perguntas sem resposta. Quando voltou para o quarto, encontrou Dorian sentado na cama, lendo as instruções de Helena sobre o medicamento. É complexo, ele disse, mas factível. Você entende a química? O suficiente. Helena era brilhante, mas não era a única pessoa capaz de entender seu trabalho. Ariadne se sentou ao lado dele. O que você acha que devemos fazer? Acho que devemos ser muito cuidadosos. Dr. Mendes não estava blefando sobre as ameaças. Ele tem poder suficiente para destruir nossas vidas se quiser. Então paramos? Não. Dorian disse, surpreendendo-a. Mas mudamos nossa estratégia. Ficamos mais espertos. Como? Primeiro, precisamos de uma cópia de segurança de tudo que descobrimos. Se algo acontecer conosco, alguém mais precisa saber a verdade. E segundo, precisamos descobrir exatamente o que Dr. Mendes está escondendo. Por que ele está tão desesperado para nos parar? Ariadne assentiu, sentindo uma determinação crescer dentro dela. E terceiro, você precisa decidir se quer tentar o medicamento. De Helena. A pergunta pairou entre eles como uma espada suspensa. Ariadne sabia que esta decisão mudaria tudo. Não apenas seu futuro médico, mas toda a dinâmica do relacionamento deles. Posso ter tempo para pensar? Todo o tempo que precisar. Mais tarde, depois que Dorian foi embora, Ariadne ficou acordada até tarde, olhando para a foto amarelada de jornal. O jovem casal sorrindo de volta para ela parecia tão distante agora, tão inocente. Eles não sabiam que a mulher loira morreria, jovem que o homem de olhos verdes ficaria obcecado pela própria dor, que a menina perturbada que guardava sua foto se tornaria peça central em um jogo muito maior do que qualquer um deles podia imaginar. Ariadne guardou a foto de volta na caixa, mas manteve as cartas de Helena ao seu lado. Havia ainda muito que não entendia, muito que não fazia sentido. Mas uma coisa estava ficando clara. Ela não era mais a faxineira invisível que limpava espelhos sem se ver neles. Ela era alguém importante o suficiente para que pessoas arriscassem suas vidas para salvá-la ou para pará-la. E pela primeira vez em sua vida, isso não a assustava, a empoderavam. Os 3 dias seguintes ao encontro com Dr. Mendes passaram como uma tempestade silenciosa. Ariadne chegava ao laboratório todas as manhãs sentindo como se estivesse caminhando em território inimigo. Cada olhar dos funcionários parecia carregado de suspeita. Cada conversa interrompida quando ela passava pelos corredores. Dr. Mendes não havia aparecido novamente, mas sua presença era sentida em cada sombra, em cada câmera de segurança, que acompanhava seus movimentos. Dorian tentava manter a normalidade, mas Ariadne percebia a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos vasculhavam constantemente o ambiente. Eles haviam se tornado paranoicos e talvez com razão. Foi na quarta-feira que as coisas começaram a se desmoronar. Ariadne estava organizando a agenda de Dorian quando sua assistente anterior, Márcia, apareceu na porta do escritório. Uma mulher de meia-idade, eficiente, que havia trabalhado para a família Cavalcante por mais de 15 anos, antes de ser transferida para outro setor quando Ariadne foi contratada. Posso falar com você um momento? Tia Márcia perguntou, olhando nervosamente para os lados. Claro, Ariadne respondeu, gesticulando para que se sentasse. Márcia fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa, a voz baixa. Você precisa ter cuidado.
Há pessoas fazendo perguntas sobre você. O sangue de Ariadne esfriou. Que tipo de perguntas? Sobre seu passado, sua família, seu histórico médico. E não são apenas perguntas casuais, é uma investigação formal. Quem está perguntando? Pessoas do Departamento de Recursos Humanos. Dizem que é uma verificação de segurança de rotina, mas... Márcia hesitou. Eu trabalho aqui há 15 anos. Nunca vi uma verificação tão detalhada. Ariadne sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Dr. Mendes havia cumprido sua ameaça. O que mais você sabe? Ouvi dizer que estão questionando sua estabilidade mental, que há preocupações sobre sua adequação para trabalhar com informações confidenciais. Márcia se inclinou para a frente. Ariadne, eles estão construindo um caso contra você. Por quê? Não sei. Mas sei que isso começou depois que você e o Sr. Cavalcanti ficaram trabalhando. Até tarde na semana passada. Alguém não gostou de alguma coisa que vocês descobriram. Márcia se levantou para sair, mas parou na porta. Uma última coisa. Cuidado com o Dr. Mendes. Ele não é quem parece ser. Como assim? Ele não estava aqui quando a senhora Helena morreu. Estava em uma conferência em Genebra. Só voltou 3 dias depois do acidente. A revelação atingiu Ariadne como um raio. Dr. Mendes havia mentido sobre seu envolvimento direto com Helena nas últimas semanas de vida dela. Após Márcia sair, Ariadne ficou sentada sozinha no escritório, processando as informações. Se Dr. Mendes não estava presente quando Helena morreu, como ele podia saber tantos detalhes sobre seu estado mental? Como podia ter certeza de que o acidente foi causado pelos efeitos do medicamento? Quando Dorian voltou do almoço, ela imediatamente compartilhou as descobertas. Mendes mentiu, ele disse a voz tensa. Mas por quê? Talvez porque ele esteja cobrindo alguma coisa maior. Dorian se dirigiu ao computador e começou a digitar. Rapidamente. O que você está fazendo? Verificando os registros de viagem dele. Se ele estava em Genebra, haverá documentação. Após alguns minutos de busca nos arquivos da empresa, Dorian encontrou o que procurava. Aqui está. Dr. Ricardo Mendes. Conferência sobre Neurologia Experimental em Genebra, de 15 a 22 de março. Ele olhou para Ariadne. Helena morreu no dia 18. Então ele definitivamente não estava aqui quando ela morreu. Mas olha isso. Dorian apontou para outra linha no documento. Ele cancelou sua participação na conferência no último dia. Voltou para o Brasil um dia antes do programado. No dia 21, 3 dias após a morte de Helena. Por que ele cancelaria uma conferência internacional importante para voltar mais cedo? Ariadne estudou os documentos, uma suspeita crescendo em sua mente. E se ele soubesse que algo ia acontecer com Helena? E se ele precisasse estar aqui para controlar a situação após a morte dela? Você está sugerindo que ele orquestrou o acidente? Estou sugerindo que ele sabia que Helena estava tomando o medicamento experimental. E talvez ele tenha sabotado de alguma forma. Dorian se recostou na cadeira, processando a possibilidade. Mas como? Helena estava testando o medicamento em si mesma, em segredo. Não tão em segredo assim, aparentemente. Mendes sabia sobre... É isso. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. A secretária de Dorian entrou parecendo nervosa. Sr. Cavalcanti, há pessoas do departamento jurídico querendo falar com a senhorita Santos. Ariadne e Dorian trocaram um olhar rápido. Diga que estamos em reunião, Dorian respondeu. Eles disseram que é urgente, sobre questões de segurança. Quantas pessoas? 3. E há um homem que não conheço. Não é funcionário da empresa. Dr. Mendes havia escalado a situação. Ariadne se levantou, uma determinação súbita tomando conta dela. Diga que descemos em 5 minutos, ela disse para a secretária. Após a mulher sair, Dorian se virou para ela. Ariadne, não precisamos enfrentar isso agora. Podemos sair pela entrada de serviço. Não, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não vou mais fugir. Se Mendes quer jogar sujo, vamos jogar. O que você tem em mente?
Ariadne caminhou até o armário onde Dorian guardava os documentos de Helena. Você disse que precisávamos de uma cópia de segurança de tudo o que descobrimos. Sim, mas e se não fizermos apenas uma cópia? E se tornarmos tudo público? Dorian a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Isso seria muito perigoso. Mais perigoso do que deixar Mendes nos destruir em silêncio? Ariadne pegou seu telefone e começou a fotografar rapidamente os documentos mais importantes. O que você está fazendo? Seguro de vida. Se algo acontecer comigo, quero que você envie tudo isso para um jornalista investigativo. Ariadne. E quero que você me prometa uma coisa. O quê? Ela parou de fotografar e o olhou diretamente. Se eu decidir tomar o medicamento de Helena, você vai me apoiar. Você decidiu? Ainda não, mas se decidir, preciso saber que você estará comigo. Dorian se aproximou dela, tomando suas mãos. Eu estou com você em qualquer decisão que tomar, mas por favor, pense bem, o medicamento quase matou Helena. Helena não tinha a mesma genética que eu, e ela estava tomando doses experimentais sem supervisão médica adequada. E como você conseguiria supervisão médica adequada? Não podemos confiar em ninguém aqui. Ariadne havia pensado sobre isso. Conheço alguém. Um neurologista que cuidou da minha mãe anos atrás. Dr. Augusto Ribeiro. Ele é ético e discreto. Você confia nele? Mais do que confio em qualquer pessoa aqui. Eles terminaram de fotografar os documentos e guardaram tudo de volta no lugar. Quando desceram para o andar térreo, encontraram 4 pessoas esperando na recepção. 3 funcionários do departamento jurídico da empresa e um homem mais velho que Ariadne não reconheceu. Senhorita Santos, um dos advogados, se aproximou. Sou o Dr. Fernando Lima, do jurídico. Precisamos discutir algumas questões sobre sua posição na empresa. Que tipo de questões? Questões de segurança e adequação profissional. Se pudermos conversar em particular, qualquer coisa que tenham a dizer pode ser dito na frente do Sr. Cavalcante. Ariadne respondeu, notando como sua própria voz soava mais forte e confiante do que se sentia. O homem desconhecido se aproximou. Senhorita Santos, sou o Dr. Paulo Andrade, psiquiatra. Entendo que você tem um histórico de episódios psicóticos. A pergunta foi feita em voz alta, na recepção lotada. Ariadne percebeu que era uma tática de intimidação, uma forma de humilhá-la publicamente. Meu histórico médico é confidencial. Ela respondeu calmamente. Não quando se trata de segurança no local de trabalho. Dr. Lima interveio. Temos preocupações sobre sua capacidade de lidar com informações sensíveis. Baseadas em quê? Baseadas em relatórios de comportamento. Errático e obsessivo em relação ao Sr. Cavalcante. A acusação foi como um tapa na cara. Ariadne podia sentir os olhos de todos os funcionários presentes na recepção fixos nela. Isso é ridículo, Dorian interveio. A senhorita Santos é uma funcionária exemplar. Senhor Cavalcante, compreendemos sua proximidade com a senhorita Santos pode comprometer seu julgamento, Dr. Lima disse. Mas temos evidências de que ela tem demonstrado comportamento obsessivo que remonta a anos antes de conhecê-lo pessoalmente. Eles sabiam sobre a foto. Dr. Mendes havia contado sobre a foto de jornal que ela guardava. E que evidências são? Essas? Ariadne perguntou, decidindo enfrentar a situação de frente. Dr. Andrade abriu uma pasta e tirou uma cópia da foto de jornal. Esta foto foi encontrada em sua residência durante uma busca autorizada esta manhã. Uma busca? Dorian explodiu, né? Com que autoridade? Autoridade judicial. Há uma investigação criminal em andamento sobre possível roubo de propriedade intelectual da empresa. Ariadne sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Eles haviam invadido sua casa, haviam encontrado a foto, e agora estavam usando isso para construir um caso de que ela era uma perseguidora obsessiva. Onde está minha mãe? Ela perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Sua mãe está segura, Dr. Lima respondeu. Foi levada para uma instituição temporária enquanto resolvemos essas questões. Vocês não podem fazer isso. Ela precisa de mim. Na verdade, podemos.
quando há preocupações sobre a estabilidade mental do cuidador principal. Ariadne sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. Eles haviam jogado sujo, usando sua mãe como peça de chantagem. "O que vocês querem?" ela perguntou. "Queremos que você renuncie ao seu cargo e assine um acordo de confidencialidade", Dr. Lima disse. "Em troca, não prosseguiremos com as acusações criminais e sua mãe será devolvida aos seus cuidados. E se eu recusar? Então você será presa por roubo de propriedade intelectual e sua mãe permanecerá sob custódia do Estado." Dorian deu um passo à frente, a voz perigosamente baixa. "Vocês estão chantageando uma funcionária inocente. Estamos protegendo os interesses da empresa", Dr. Lima respondeu. "E sugerimos que o senhor tenha cuidado. Sua própria posição pode estar em risco se continuar a se associar com elementos desestabilizadores." A ameaça era clara. Se Dorian tentasse proteger Ariadne, ele também seria destruído. Ariadne olhou ao redor da recepção, vendo os rostos curiosos dos funcionários, sentindo o peso da humilhação pública. Mas então, algo mudou dentro dela. Em vez de vergonha, ela sentiu raiva, uma raiva pura e clarificadora. "Eu não vou renunciar", ela disse a voz firme. "E não vou assinar nenhum acordo. Senhorita Santos, vocês querem me acusar de roubo? Então façam isso, mas vão ter que provar que eu roubei alguma coisa. E boa sorte com isso." Dr. Andrade se inclinou para a frente. "Senhorita Santos, considerando seu histórico de instabilidade mental, seria melhor aceitar nossa oferta. Meu histórico de instabilidade mental foi quando eu era adolescente, há mais de 10 anos, e mesmo assim, nunca fui considerada perigosa ou criminosa." Ariadne se virou para Dr. Lima. "Onde exatamente vocês acham que eu roubei propriedade intelectual? Todas as informações que acessei foram através do meu trabalho legítimo como assistente do Sr. Cavalcante." Informações sobre projetos. Classificados que estavam além do escopo de suas funções. Projetos que meu supervisor me deu acesso direto. Se há algo inadequado nisso, a falha é do processo de supervisão, não minha. Ariadne estava ganhando confiança conforme falava. Anos de ser invisível haviam lhe ensinado a observar, a entender como as pessoas funcionavam, e ela podia ver que os advogados não estavam tão confiantes quanto tentavam parecer. "Além disso", ela continuou, "gostaria de saber como vocês obtiveram autorização judicial para uma busca em minha residência, baseada apenas em alegações não fundamentadas de comportamento obsessivo." Dr. Lima hesitou por um momento antes de responder. "Há evidências de que você tem acesso não autorizado a informações confidenciais." "Que evidências? Quero ver a documentação." "Isso faz parte de uma investigação em andamento. Então, até que vocês possam apresentar evidências reais, não há base legal para nenhuma dessas ações." Ariadne se virou para Dr. Andrade. "E doutor, eu gostaria de ver suas credenciais e a base médica para sua avaliação da minha estabilidade mental, já que o senhor nunca me examinou pessoalmente." O psiquiatra ficou claramente desconfortável. "Baseei minha avaliação em registros médicos anteriores e relatos de comportamento. Registros médicos confidenciais que você não deveria ter acesso sem minha autorização por escrito, e relatos de comportamento de quem?" Silêncio. Ariadne percebeu que havia encontrado uma falha no plano deles. Eles haviam sido descuidados confiando demais no poder de intimidação. "Caros senhores", ela disse, sua voz agora carregando uma autoridade que ela não sabia que possuía, "se vocês têm evidências legítimas de irregularidades, então sigam os procedimentos legais apropriados. Até lá voltarei ao meu trabalho." Ela se virou para sair, mas Dr. Lima a segurou pelo braço. "Senhorita Santos, você está cometendo um erro." Dorian imediatamente se colocou entre eles. "Tire a mão dela." "Senhor Cavalcante, tire a mão dela." A tensão no ar era palpável. Por um momento pareceu que haveria confronto físico, mas então Dr. Lima soltou o braço de Ariadne. "Isso não acabou", ele disse. "Não", Ariadne concordou. "Não acabou."
Quando chegaram de volta ao escritório, Dorian imediatamente ligou para seu advogado pessoal. Enquanto ele falava ao telefone, Ariadne se sentou e tentou processar o que havia acabado de acontecer. Ela havia enfrentado a tentativa de intimidação e não havia cedido. Mas o preço seria alto. Eles tinham sua mãe e usariam isso contra. Ela riu. Meu advogado está verificando a legalidade da busca na sua casa, Dorian disse quando terminou a ligação. E ele vai descobrir onde estão mantendo sua mãe. Obrigada. Ariadne, você foi incrível lá embaixo. Não sei de onde tirou essa força. Acho que me cansei de ser invisível, ela respondeu. Me cansei de deixar que outras pessoas decidam quem eu sou. Dorian se sentou ao lado dela. O que você quer fazer agora? Ariadne pensou por um momento, sentindo uma clareza que não tinha há dias. Quero 3 coisas. Primeiro, quero minha mãe de volta. Segundo, quero descobrir a verdade completa sobre a morte de Helena. E terceiro, quero tomar o medicamento. Ariadne, não para prevenir o Alzheimer. Quero dizer, essa seria uma consequência boa se funcionasse. Mas não é por isso que quero tomar. Então por quê? Porque é minha escolha. Durante toda a minha vida, outras pessoas tomaram decisões por mim. Meus médicos, meus patrões e agora até Helena tentou controlar minha vida depois de morta. Mas esta decisão é minha. Dorian a estudou cuidadosamente. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada na minha vida. E se der errado? E se o medicamento te fizer mal? Então, pelo menos, terei sido eu quem decidiu. E se der certo, terei dado o primeiro passo para tomar controle da minha própria vida. Eles passaram o resto da tarde planejando. Dorian contataria Dr. Augusto Ribeiro, o neurologista que Ariadne havia mencionado. Eles precisariam de um local seguro para administrar o medicamento, longe dos olhos de Dr. Mendes e seus aliados. E precisariam de um plano para recuperar a mãe de Ariadne. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários havia saído, eles desceram novamente ao laboratório pessoal de Helena. Desta vez, Ariadne sabia exatamente o que procurava. No freezer especial atrás de dezenas de amostras, ela encontrou 3 frascos pequenos com etiquetas manuscritas. RK-47, dose ASS. Helena preparou doses específicas para você, Dorian observou. 3 doses, provavelmente um ciclo completo de tratamento. Ariadne pegou os frascos e os guardou cuidadosamente em uma bolsa térmica que encontrou no laboratório. Não há volta depois disso, Dorian disse. Eu sei. Quando saíram do laboratório, Ariadne se sentiu como se estivesse carregando mais do que apenas medicamentos. Estava carregando sua própria agência, sua própria escolha, sua própria revolução silenciosa contra todos que tentaram controlá-la. No estacionamento, eles foram abordados por um homem que Ariadne reconheceu como o porteiro noturno do prédio onde ela havia trabalhado como faxineira. Senhorita Ariadne, ele disse, parecendo nervoso. Preciso falar com a senhora. Oi, seu José, o que aconteceu? É sobre aquela noite, alguns meses atrás, a noite da tempestade, quando a senhora subiu para o apartamento do senhor. Ariadne e Dorian trocaram um olhar. O que sobre aquela noite? Eu menti quando os seguranças perguntaram. Disse que não tinha visto nada de estranho. E o que você viu? Seu José olhou nervosamente ao redor antes de responder. Vi um homem saindo do prédio pouco depois da senhora subir. Um homem que não era morador. Você o reconheceu? Na época, não. Mas vi uma foto dele no jornal hoje. Era aquele doutor que foi nomeado para um cargo importante na empresa. Ariadne sentiu seu sangue gelar. Dr. Mendes? Esse mesmo. Ele estava lá naquela noite, senhorita, e parecia ter pressa para sair sem ser visto. A revelação mudou tudo. Dr. Mendes não apenas sabia sobre a conexão entre Ariadne e Dorian, ele havia estado presente na noite em que eles se conheceram. Ele havia orquestrado o encontro deles. Seu José, por que você está me contando isso agora? Porque ouvi dizer que a senhora está tendo problemas no trabalho. E por quê? Ele hesitou. Porque acho que aquele homem é perigoso.
Há rumores de que ele esteve envolvido em coisas ruins. Que tipo de coisas? Testes ilegais em pacientes pobres, medicamentos, que deixaram pessoas doentes, coisas que foram abafadas. Depois que seu José foi embora, Ariadne e Dorian ficaram sentados no carro em silêncio, processando a informação. Mendes estava lá na noite que nos conhecemos, Dorian disse finalmente. Ele sabia que Helena havia planejado nosso encontro e queria ter certeza de que aconteceria. Mas por quê? Se ele era contra a pesquisa de Helena, por que facilitaria o plano dela? Ariadne pensou por um momento, uma suspeita terrível crescendo em sua mente. E se ele não fosse contra a pesquisa? E se ele quisesse controlar a pesquisa? Como assim? Helena descobriu alguma coisa sobre os outros projetos de Mendes, coisas ruins, ilegais. Ela o estava chantageando para poder continuar com o RK-47. E ele decidiu se livrar dela, mas continuar com a pesquisa usando você como cobaia. Não apenas como cobaia que ele podia controlar. Ele provavelmente pensou que seria fácil me manipular. Dorian bateu o punho no volante. Filho da puta. Ele matou Helena e tentou nos usar para continuar o trabalho dela. Mas ele subestimou uma coisa. O quê? Ariadne sorriu e havia algo feroz nesse sorriso. Ele subestimou o fato de que mulheres invisíveis podem se tornar muito perigosas quando decidem ser vistas. Naquela noite, Ariadne tomou 2 decisões que mudariam tudo. Primeira, ela tomaria o medicamento de Helena, mas sob seus próprios termos. Segunda, ela e Dorian não fugiriam de Dr. Mendes. Eles o destruiriam. Quando chegou em casa, encontrou sinais da busca por toda parte. Gavetas abertas, móveis revirados, papéis espalhados. Mas o que mais a perturbou foi a ausência da mãe. A casa estava silenciosa demais, vazia demais. Ariadne se sentou na cama e ligou para Dr. Augusto Ribeiro. Quando ele atendeu, ela foi direta ao ponto. Doutor, é Ariadne Santos. Preciso de sua ajuda com algo delicado. Claro, Ariadne, o que posso fazer? Preciso que o senhor me examine e avalie minha capacidade de tomar um medicamento experimental. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de medicamento? Um que pode prevenir o Alzheimer, mas que também pode me matar. Ariadne. Doutor, eu sei que sou a loucura, mas preciso de alguém em quem confie para me ajudar a fazer isso da forma mais segura possível. Após uma longa conversa, doutor, Ribeiro concordou em vê-la no dia seguinte, mas fez uma condição. Ele queria examinar completamente o medicamento e entender todos os riscos antes de autorizar qualquer coisa. Se eu achar que é suicídio, ele disse, não vou ajudar. Entendo. Mas se o senhor achar que é um risco calculado que vale a pena correr, então faremos isso da forma certa. Depois da ligação, Ariadne ficou sozinha em sua casa vazia, segurando os frascos do medicamento. Em suas mãos estava o futuro que Helena havia planejado para ela. Mas agora, pela primeira vez, ela seria quem decidiria como esse futuro se desdobraria. Não mais a mulher invisível que limpava espelhos sem se ver neles. Não mais a paciente que deixava outros decidirem seu tratamento. Não mais a vítima, que permitia que homens poderosos controlassem sua vida. Amanhã ela começaria a lutar de volta, e Dr. Mendes descobriria que havia subestimado completamente quem era Ariadne Silva Santos. Na manhã seguinte, Ariadne acordou com a sensação de que estava prestes a atravessar um portal sem volta. O sol entrava pela janela do quarto vazio, iluminando os vestígios da busca que haviam feito em sua casa. Cada objeto fora do lugar era um lembrete de que sua vida privada havia sido violada, de que homens poderosos achavam que podiam invadir e reorganizar sua existência à vontade. Mas hoje seria diferente. Hoje, ela tomaria de volta o controle. Dorian chegou às 7 da manhã, trazendo café e uma expressão tensa que ela havia aprendido a reconhecer. Ele carregava notícias e, pelo peso de seus ombros, não eram boas. Meu advogado descobriu onde estão mantendo sua mãe.
ele disse, sentando-se à mesa da cozinha bagunçada. Casa de repouso Vila Serena, em Osasco. Mas, Ariadne... Mas o... quê? Eles a registraram como paciente em estado mental crítico. Disseram que ela estava sendo negligenciada em casa e que representa perigo para si mesma. A raiva que Ariadne sentiu foi tão intensa que, por um momento, ela não conseguiu falar. Usar a doença de sua mãe como arma contra ela era uma crueldade, que ia além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Posso visitá-la? Tecnicamente, sim, mas apenas com supervisão e apenas após uma avaliação psicológica sua. Uma avaliação psicológica feita por quem? Por um profissional, indicado pelo Estado, que, coincidentemente, será Dr. Paulo Andrade. Ariadne bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos pularem. Eles pensaram em tudo, não pensaram? Mendes é meticuloso, Dorian concordou, mas também arrogante, e pessoas arrogantes cometem erros. Que tipo de erros? Dorian tirou uma pasta do porta-malas que havia trazido. Passei a noite investigando o Dr. Paulo Andrade. Ele não é apenas um psiquiatra aleatório. Ele tem vínculos financeiros com os laboratórios Cavalcante há anos. Consultorias, pesquisas, pareceres pagos. Um psiquiatra de aluguel. Exato, e há mais. Andrade foi responsável por laudos que internaram compulsoriamente 3 pessoas nos últimos 2 anos. Todas tinham uma coisa em comum. O quê? Todas haviam feito denúncias contra empresas farmacêuticas por testes ilegais. A revelação era perturbadora, mas não surpreendente. Dr. Mendes havia construído uma rede de cumplicidade que lhe permitia silenciar qualquer oposição. E Dr. Augusto Ribeiro, conseguiu confirmar o encontro? Sim, ele nos esperará às 2 da tarde na clínica particular dele. Mas Ariadne, ele fez questão de deixar claro que se houver qualquer sinal de que o medicamento pode te fazer mal, ele não vai permitir que você tome. Entendo. E eu respeito isso. Eles passaram a manhã reunindo todos os documentos sobre o RK-47 que haviam encontrado. Ariadne queria que Dr. Ribeiro tivesse acesso a toda a informação disponível antes de tomar uma decisão. Não se tratava de um impulso desesperado, mas de uma escolha informada e calculada. Às 11 da manhã, receberam uma visita inesperada. Márcia, a antiga assistente de Dorian, apareceu na porta da casa de Ariadne, parecendo nervosa e olhando constantemente por cima do ombro. Posso entrar? É importante. Ariadne a conduziu para dentro, oferecendo café. Márcia recusou, as mãos tremendo ligeiramente. Eu não deveria estar aqui, ela começou. Mas há coisas que vocês precisam saber. Sobre o quê? Sobre Helena e sobre o que realmente aconteceu na noite em que ela morreu. Dorian se inclinou para a frente, a atenção completa focada em Márcia. O que você sabe? Eu estava trabalhando até tarde naquela noite. Helena veio ao escritório às 11 horas, completamente agitada. Ela disse que havia descoberto algo terrível sobre Dr. Mendes. Que tipo de descoberta? Márcia respirou fundo antes de continuar. Helena encontrou evidências de que Mendes estava vendendo dados de pacientes para empresas estrangeiras, informações genéticas e históricos médicos, resultados de testes experimentais. Tudo o que pudesse ser usado para desenvolver medicamentos direcionados. Isso é ilegal, Ariadne disse. Mais do que ilegal, é monstruoso. Helena descobriu que dados de mais de 10.000 pacientes brasileiros haviam sido vendidos sem consentimento, incluindo informações sobre crianças com doenças raras. Dorian cerrou os punhos. Ela confrontou Mendes sobre isso? Ela disse que ia confrontar, mas primeiro queria garantir que tinha evidências suficientes para destruí-lo completamente. E tinha. Helena me mostrou arquivos, e-mails, registros de transferências bancárias, tudo documentado meticulosamente. Ariadne sentiu uma pontada de reconhecimento. Helena era cuidadosa assim mesmo, sempre documentava tudo. Ela me deu uma cópia de segurança dos arquivos, Márcia continuou. Disse que se algo acontecesse, com ela, eu deveria entregar para Dorian. Onde estão esses arquivos agora? Márcia tirou um pendrive do bolso. Aqui.
Tudo está aqui. Dorian pegou o pendrive com reverência, como se estivesse segurando uma arma. Por que você demorou tanto para nos dar isso? Porque tive medo. Depois que Helena morreu, Mendes me procurou. Disse que sabia que ela havia me dado alguma coisa e que seria melhor para mim se eu entregasse. Quando eu disse que não sabia de nada, ele me ameaçou. Como? Disse que eu poderia sofrer um acidente como Helena. Disse que acidentes aconteciam com pessoas que se metiam onde não eram chamadas. Ariadne se levantou e começou a andar pela sala, a mente processando rapidamente as informações. Então Helena não morreu por causa do medicamento experimental. Ela morreu porque descobriu o esquema de Mendes. Não necessariamente, Dorian interveio. Pode ter sido uma combinação. Talvez Mendes tenha sabotado o medicamento que ela estava tomando, aumentado a dosagem ou alterado a fórmula de alguma forma. Como ele poderia fazer isso? Helena confiava nele. Se ele oferecesse para revisar o medicamento, para garantir que estava seguro, ela provavelmente permitiria. Márcia assentiu. Na verdade, ela mencionou que Mendes havia se oferecido para analisar o RK-47. Disse que estava sendo útil pela primeira vez em meses. O quadro estava se formando. Dr. Mendes havia descoberto que Helena estava investigando seus crimes. Em vez de simplesmente matá-la, ele havia encontrado uma forma mais inteligente, sabotado o medicamento que ela estava testando em si mesma, fazendo parecer que a morte foi resultado de sua própria imprudência científica. Há algo mais, Márcia disse. Helena mencionou que havia descoberto algo sobre você, Ariadne. Algo além da predisposição genética para Alzheimer. O que mais? Ela disse que sua genética era especial de outras formas, que você tinha marcadores raros que poderiam ser úteis para outros tipos de pesquisa. Um frio percorreu a espinha. De Ariadne. Que tipos de pesquisa? Não sei, mas ela estava preocupada que Mendes descobrisse sobre esses marcadores. Disse que ele faria qualquer coisa para conseguir acesso a eles. Depois que Márcia foi embora, Ariadne e Dorian ficaram sentados em silêncio, assimilando todas as revelações. O pendrive estava sobre a mesa entre eles como uma bomba não detonada. Precisamos ver o que há neste pendrive, Dorian disse. Finalmente. Depois da consulta com o Dr. Ribeiro. Primeiro quero resolver a questão do medicamento. Ariadne, considerando o que acabamos de descobrir, talvez devêssemos reconsiderar tomar o RK-47. Se Mendes sabotou o medicamento, as doses que encontramos no laboratório de Helena são anteriores à sabotagem. Ela o interrompeu. Helena as preparou antes de Mendes se oferecer para ajudar. Elas devem estar puras. Como você pode ter certeza? Porque Helena marcou as datas em cada frasco. As doses foram preparadas semanas antes da morte dela, muito antes de Mendes se envolver. Dorian a estudou cuidadosamente. Você realmente quer fazer isso? Mais do que nunca. Agora que sei que Mendes quer minha genética para seus próprios propósitos, quero garantir que ela seja usada apenas para o que eu decidir. Às 14h, eles estavam na clínica particular de Dr. Augusto Ribeiro. Era um local discreto, elegante, mas não ostensivo. Dr. Ribeiro os recebeu pessoalmente, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos que inspiravam confiança imediata. Ariadne, você cresceu tanto, ele disse, abraçando-a calorosamente. Lembro quando você tinha 17 anos e estava passando por aquela fase difícil. Obrigada por aceitar nos ver, doutor. Claro. Agora me conte exatamente do que se trata este medicamento experimental. Durante a próxima hora, Ariadne e Dorian explicaram toda a situação. Dr. Ribeiro fez perguntas detalhadas, analisou os documentos de Helena, examinou os frascos do medicamento. Sua expressão ficou cada vez mais séria conforme compreendia a complexidade da situação. Este medicamento é realmente revolucionário, ele disse finalmente. Se funcionar como Helena projetou, pode prevenir não apenas Alzheimer, mas toda uma categoria de doenças neurodegenerativas. Mas há riscos, Ariadne disse. Riscos significativos. O medicamento altera a expressão genética ao nível celular. Se algo der errado,
Os danos podem ser irreversíveis. Que tipos de danos? Deterioração neurológica acelerada, perda de função cognitiva, em casos extremos, morte. Dr. Ribeiro se recostou na cadeira estudando o rosto de Ariadne. Por que você quer arriscar isso?